Boa noite, pessoal. Hoje eu vou dar continuidade ao conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre a parte do beneficiamento, né? Que vai da colheita até o armazenamento. Me chamo Antônio Weimar, orientado do professor Dr. Fábio Mieleski. Então vamos falar primeiro da colheita, né? Qual é o ponto ideal para se colher, né? No caso da cultura do arroz? Nós devemos levar em consideração dois critérios, né? O critério visual, que é 2/3 do ápice dos grãos vítreo e 1/3 da base do grão farinhaço. No entanto, pouca pessoa tem essa capacidade, né, de utilizar esse critério, né? Por isso que recomenda-se mais utilizar o critério técnico, que é a unidade do grão, ou seja, colhe o grão e vê se ele está entre 17% e 23%. Se ele estiver entre 17% e 23%, então faz-se a colheita, beleza? Mas tem o critério visual, porém pouca pessoa é capacitada para utilizar. Bem, eu trouxe esse slide para vocês verem como a umidade da colheita e a produtividade estão relacionadas com os dias após o florescimento médio. Então, se vocês forem observar aí, né, ó, o que está acontecendo? Aqui nós temos a produtividade, aqui nós temos nossa ocupação, né, de maneira que ela está crescendo, né, ó, à medida que o dia após o florescimento médio aumenta. De maneira que ela se aproxima aí até quase 30 dias, né, 29 dias por aí, então 29 a 30, a diferença de 29 para 30 não tem uma diferença estatística muito grande. Então 30 dias após o florescimento é um período ótimo para a colheita, né, a cultura do arroz. Isso eu estou falando de arroz terra alta ou irrigado, tá? Aqui nesse outro lado nós temos a umidade. Observe que ele é o contrário, né? Ó, ele vai diminuindo. Ó. Então, à medida que os dias após o florescimento médio aumenta, sua umidade vai diminuindo. E a gente viu no slide anterior, né, que o ideal para a colheita seria de 17 a 23. Então, observe que ela chega aqui quase aqui aos 30, quase ao período ideal, né? Então, a gente tem que levar em consideração a umidade. E nesse caso aqui, nesse experimento, a gente pode observar que ele está também correlacionado com a produtividade, ou seja, aos 30 dias após o florescimento. Então, de maneira geral, né, a colheita é realizada por volta de 30 dias após fertilização, dependendo das condições climáticas da região também, isso depende. Por isso que é bom se fazer pesquisa, né, porque através de pesquisa a gente tem a comprovação. Então a gente repete a pesquisa para que possa dizer isso de certeza, se isso ocorre ou não. Aí, dando continuidade, vem os métodos de colheita, né? Geralmente a maioria dos livros fala, né, que a colheita ela é feita geralmente mecanizado, né, a cultura do arroz, mas ela é feita tanto manual como semi-mecanizado como mecanizado, como a gente pode ver. Aqui nós temos aqui até uma figura, né, ó, o pessoal trabalhando aqui, ó, de forma braçal. Observa que se ele for fazer a colheita for de forma manual, utiliza-se aqui um cutelo, né? Geralmente a colheita pelo método manual é uma colheita de pequenas propriedades, né? No entanto, precisa de muita pessoa, né, para fazer essa colheita, geralmente de 8 a 10 funcionários, de 8 a 10 pessoas por hectares, né, para que se colher isso num dia. Então, aí vem aí a semi-mecanizada, que a gente vai ver daqui a pouco, e a mecanizada. E temos que levar em consideração também as perdas, né, nesse processo. E essas perdas elas se classificam em qualitativa e quantitativa. No entanto, nós temos as perdas que é tolerável, né? Perda tolerável de até 60 kg por hectare. Então, se num hectare, né, que é 10 mil metros quadrados, eu tiver uma perda de 60 kg, então isso é tolerável. Mas para isso tem que ser feito um monitoramento, né, para que a gente possa
perder o mínimo possível, né? A intenção é de que não perda nada, certo? E aqui nós podemos fazer também, ó, mecanizado, como vocês podem ver. Então as perdas na cultura do arroz, ela está aí, né? De acordo com o Vinotti e colaboradores do 2007, nós temos a perda na colheita, né? Na colheita nós temos uma perda aí de 12,6%. Viu como é bem importante a gente tomar cuidado? Quer dizer que durante a colheita nós temos uma perda até significativa de 2,6%, 12%. Armazenamento 7% e processamento apenas 2,4%. Então é importante a gente se atentar a isso, né? Na colheita manual, como eu disse, né, tem que ter uma quantidade boa de 8 a 10. Observe que eles cortam próximo ao chão, né? Aqui, ó, próximo ao chão. Eles empilham de maneira que fique fácil de amarrar. Eles dão um nó e levam na coluna mesmo, no ombro, de maneira que eles vão a um local onde eles colocam uma lona, né, como vocês podem ver, e bate aqui um objeto para que desprenda esse grão de arroz aqui, como vocês podem ver. Então é de forma braçal, muito trabalhoso. A semi-mecanizada é um pouco parecida, né? Como o nome já diz, semi, é só uma parte que é mecanizada, ou seja, nesse caso aqui eles cortam na parte de cima, próximo, né, às panículas. Então o corte manual é realizado pouco abaixo das panículas e usa uma trilhadora, né? Também o uso do cutelo tem que ser usado, né? Então eles pegam um objeto aqui onde eles vão colhendo a parte de cima e vão colocando no local para levar até o local onde vai usar a parte mecanizada, né? Por isso é chamado semi-mecanizado. Uma parte é feita manual e a outra mecanizada. E nesse caso aqui já é um lado positivo, porque se ele está pegando aqui, se está sendo mecanizado, essa parte aqui também pode ser usada, né, para a alimentação animal, como de forma de pastagem, como a gente pode ver bem aqui, ó, o animal aqui, ó, no finalzinho, né? E a mecanizada, né? Todas as operações são realizadas por máquina, ou seja, a colheita todinha é feita através de um trator, né? Como está vendo aqui, né? Ele vai passando aqui, ó, e rente, ele tora tudo, onde vai ser transportado, e aí vai ver a separação, né, onde tem um ventilador também, né? E aí depois vem a peneira, e aí vai saindo aqui o que não presta, né? Ok? Então tem mais algumas figuras aí, né? Observe aqui que tem gente que pensa que mecanizado é só ou semi-mecanizado é só com tratores grandes. Então nós temos aqui uns exemplos aqui, ó. Essa pessoa que está usando está colhendo aqui, né, ó, usando apenas uma máquina pequeno porte, ó, o rapaz aqui também. Aqui a menina já está pegando essa parte já para colocar para outra coisa, mas no entanto a gente observa que está sendo usado pessoas, né, não é totalmente por máquinas. Daí você fez a colheita, né, tem que ser feito o transporte, né, para o local. Então esse transporte aqui, ó, a gente pode observar, eles estão enchendo os tratores aqui, os caminhões, para ser transportado. Então limpeza do transportador é essencial. O transporte deve ser feito o mais rápido possível, ou seja, fez a colheita, o ideal é que depois da colheita já enche e já leve para o local, né, definitivo, né? Se não, você espera até 24 horas, né? Mas o correto é que quanto antes possível. Então se puder ser feito na mesma hora, fez a colheita, já encheu os caminhões e leve, é melhor, porque aí evita perdas e misturas. A recepção, como a gente pode ver, ela vem com a pesagem, né, descarga por tombadores em moengas, e é feita nela aqui a avaliação técnica. Essa avaliação técnica diz respeito aí à porcentagem, né, de umidade da semente, ou do grão no caso, vai depender da finalidade.
dependendo aqui dessa avaliação técnica é que vai ser feito a secagem ou não, vai depender da porcentagem, da umidade. Se tiver bastante alta, tem que ser feita a secagem, certo? A secagem aí pode ser feita de forma manual ou mecanizada, a gente vai já ver também, viu? Mas aí a gente tem que fazer uma pré-limpeza antes, né? Isso tudo visando o que? O armazenamento. Então a pré-limpeza, de acordo com a avaliação da necessidade, né? A pessoa vai lá, faz a avaliação, vê a umidade e vê se ela vai precisar uma pré-limpeza. Se viu que precisa, então vai ser feita essa pré-limpeza, a retirada de impurezas mais grosseiras, né, em geral, aumenta a eficiência do processo de secagem, reduz o custo, porque você está tirando tudo que não que é ruim, né? Vamos dizer assim, que a gente faz uma limpeza tirando o grosso, né? Deixar ela mais limpa. E também, além de reduzir o custo, ela melhora na classificação, né, do tipo de arroz. Então, após fazer essa avaliação, tem que ser feita aí a secagem, né? Se tiver com 13, 14, tudo bem, já tá bom, mas se tiver acima disso, né, que geralmente a colheita é feita de 17 graus em diante, né, podendo ser até antes, até menos. Então essa secagem deve ser imediatamente quando a umidade for maior que esse 14, né? Deve atingir de 3 a 14 graus de umidade. Para a semente a temperatura deve ser abaixo de 45 graus Celsius. Para grão não deve ultrapassar 50 graus Celsius. Isso aqui está falando com relação à umidade relativa do ar, tá bom? Quando há impossibilidade de secagem, proceder à aeração de 12 a 24 horas, fazer uma aeração. Então, a secagem pode ser feita por vários métodos, né? Natural, ou seja, no caso do natural, você estende uma lona, dependendo do local, e coloca o grão ou a semente, de maneira que ela possa ter uma espessura desculpa, de até 5 centímetros. Lembrando que mesmo tanto faz a natural como a artificial, mesmo ela, você tem que sempre estar fazendo a aeração, né? O grão, no caso da secagem natural, você tem que ficar revolvendo, né, para ter uma uniformidade, beleza? A artificial tem dois tipos, né, que é a secagem forçada e a convencional. A secagem forçada, a qual inclui as estacionárias, onde apenas o ar se movimenta durante a operação, ou seja, vai ter um ar se movimentando lá na artificial. E a convencional não, né? Além do ar se movimentando, os grãos também se movimentam. Então a secagem natural é feita ao ar livre, né? Através do aquecimento pelo sol, em terreiros, pode ser em asfalto, né? Muita gente usa asfalto, usando operações manuais, a interferência de condições climáticas, né? Porque se houver chuva, por exemplo, não se pode fazer a secagem natural, né? Ou tem que se esperar dias de sol para poder fazer essa secagem. A vantagem é um baixo custo, né? Você não vai ter despesa com energia nem com nada, né? E os cuidados, né, também é outra vantagem, maiores cuidados. Com relação aos cuidados, o arroz deve ser disposto em camadas sobre o piso do terreiro com espessura uniforme, ou seja, de preferência de 5 centímetros. Movimentação frequência, intervalo de 30 minutos, ou seja, a cada 30 minutos você tem que ficar revolvendo, né, para poder uniformizar essa temperatura e a secagem sair de forma igual, né, durante todo o período, durante todo o movimento de secagem. Depois que é feito essa secagem, né, então você vai ter que fazer o armazenamento. Esse armazenamento pode ser armazenado no sistema convencional, sacarias ou a granel. Em sacarias, os grãos secos, boa ventilação, pilhas, como a gente pode ver aqui, ó, uma figura, né? A pilha aqui tem que ser de 4,5 a 5,5 de altura,
19 metros de comprimento, não maior, e afastadas da parede, que às vezes se tiver parede aqui, você tem que ter. Por que, professor? Que tem que ser afastada da parede por causa da umidade, né? Então é interessante que seja afastada da parede para poder ter a ventilação, né? Para ter essa ventilação entre as sacarias. Se tiver que colocar outra pilha, bota um pouco afastada, entendeu? Um pouco mais distante, e deixando de maneira que haja uma circulação do ar. No caso da armazenamento a granel, a gente usa geralmente, pode ser feito por tulhas ou silos, né? Os silos, tem o silo back, que também é usado aqui, né? Dentro do chão, colocado. Mas tem os silos normais, mais adequada para grandes quantidades, né? Quando se tem empresas grandes, então geralmente eles usam a tulha ou silos. No entanto, para armazenamento a granel, tem que se levar uma grande atenção na preocupação com a temperatura, né? Tem que tomar cuidado, porque como estão fazendo armazenamento, tudo vai influenciar na qualidade do grão ou da semente, e sem falar nas doenças e pragas que podem ocorrer, né? Então nós temos que tomar cuidado com esse lado também. Beneficiamento: o rendimento total do arroz do Brasil é de 68% após o descascamento e polimento, né? Isso, como eu comecei na aula passada, com relação a grãos inteiros, né? Então, dentro desses 68, 48 é de inteiros e 28 é de grãos quebrados. Os inteiros, comprimento superior ou igual a 3/4 da parte do comprimento mínimo, eles são classificados assim, certo? Então, se 3/4 já é considerado inteiro. Quebrado, comprimento inferior a 3/4, então feita essa separação, né? Tem o separador de semente ou de grão, onde eles ficam vibrando e vai separando, né? Então acima de ou igual a 3/4 fica na parte de cima, e as outras menores vão caindo. Então aí tem aqui o quebrado, né? O comprimento inferior a 3/4, e tem a quirera, que é fragmento de grãos que passam pela peneira dos furos de 1,6 mm, então ele é chamado de quirera. Então observe que eles estão fazendo uma classificação, né, do grão ou da semente, no caso do arroz. Em 60 kg de arroz em casca, né, tem-se, observe aí, ó, de 60, 40 kg descascado e polido, 8 kg de farelo e 12 de casca. Então de 60 nós temos 40, 52, 60, certo? Então 48 é descascado e polido, 12 é de casca e 8 é de farelo. Desses 40 kg descascado, 32 é inteiro, né? A gente viu que era 68% mais ou menos. Então 38 kg de inteiros, 7 é quebrados e 1 kg é de quimera. Aqui nós temos o esquema de beneficiamento, né? O arroz vem para a moenga. Ao chegar na moenga vem feita uma pré-limpeza, né? Tirando o grosso, as impurezas. Depois vai para o descascador, separador de marinheiro, né? Quando vem para o separador de marinheiro, ele pode ser feito descascado. O arroz é separado em arroz integral, brunidor, farelo, subproduto do benefício, e do brunidor ele pode ir também para o classificador, né? Que aí vai ser classificado em inteiro, quimera, né? Como a gente viu na classificação, 1/2, 3/4, de 1/2, 3/4, trio e inteiros. E aí só após é que é feito o empacotamento, né? Lembrando que é feito essa divisão, ou seja, os que é acima de 3/4 são os inteiros, então eles é empacotado separadamente, viu? Então os inteiros é empacotado, o quimera é empacotado e os quebradiços também é empacotado. Então aí vem fazendo essa separação, né, vem a classificação, né? Separar os grãos baseando-se em um conjunto de caracteres, diferenciar segundo gostos e costume, né? Que tem pessoas que gostam de arroz inteiros, todos inteiros, outros não se importa, escolhe qualquer um, né?
por isso que o arroz é separado em tipo 1, 2, 3, 4, 5, a gente já ver. E dividir em grupos e subgrupos, né, de maneira que fique preferencial para todo mundo. A classe, função de tamanho, ela é classificada como longo, fino, longo, médio, curto e misturado. Longo fino são um produto com no mínimo 80% do peso do grão inteiro medindo 6 mm ou mais de comprimento, 1,85 mm no máximo, na espessura e com comprimento e largura maior que 3 após polimento. Então, nesse caso, se tiver nessas características, ele é chamado de longo fino. Só longo, no mínimo 80% dos grãos inteiros após o polimento, medindo 6 mm. Né? Ou seja, se tiver apenas 6 mm ou mais, ele é chamado de longo. Observe que não é o longo fino, porque aqui a gente já estava levando em consideração a espessura. Médio, também no mínimo 8% dos grãos inteiros medindo de 5 a 6, observe que é um pouco menor, né, ó, de 5 a 6 metros, o comprimento após polido. Curto, 80% do grão inteiro medindo de menos que 5 mm. E misturado, produto que não se enquadra nas classes anteriores. Então, ficou o que sobrou. Ficou tudo misturado, então ele é classificado como misturado, né? Aqui nós temos aqui uma figura para poder ficar bem entendido, né? Aqui é o 1, que é o longo fino. Aqui já é o 2, que é apenas o longo. 3, como a gente falou lá, é chamado o médio. Observe que ele é bem menor do que os demais, né? Aqui o 4 já é o curto. Observe que ele é um pouco menor do que esse aqui, então ele é chamado curto. O 5, observe que ele está quebrado aqui, ó, né? Então ele é chamado quebrados. 7, quimera. Aqui, ó, quimera é praticamente farelos, né? Aí vem aqui o oitavo. O 8 é classificado como materiais estranhos, ou seja, não tem nada a ver, né? Então a gente classifica como material estranho. O 9, aqui vem as impurezas, certo? Aqui nós temos os grãos mofados. Aqui nós temos os grãos ardidos, os grãos pretos, ou seja, é separado, é feita uma separação. Aqui no 13, danificados, 14, manchados e picados e o 15, rajados. Tipos, funções de defeitos graves e defeitos gerais. O arroz polido é classificado quanto à sua qualidade. Como eu falei, eles são classificados quanto à qualidade, né, que é o tipo 1, 2, do 1 que vai do 1 até o 5. Né? São bem parecidos, no entanto, a diferença é bem expressiva. Como a gente pode ver, o tipo 1 é um arroz de grãos perfeito. Eu até mostrei aquela foto na aula passada, né, do grão bem límpido, todos grandes, maduros e de beneficiamento esmeralda, com um máximo de 14 graus de umidade, ó, 14 graus de umidade, 6% de quebrados, ou seja, muito pouco, né, ó, e 0,15% de canjica ou quimera. A gente chama de quimera, mas outros locais eles chamam de canjica. Então, canjica ou quimera e 0,5% de manchados, picado ou danificado. Então, observe que é 6% de quebrado apenas, né? Ou seja, o restante é grãos perfeito. Então, no total aqui seria o que? 6,65, né? O restante, aí 93 e alguma coisa, é de grãos perfeito. Para o tipo 2, a gente observa grãos perfeitos também, maduros de benefício esmeralda, com um máximo 14% de umidade. Ó. No entanto, observe aqui, ó, a porcentagem de grãos quebrados já aumentou. A gente viu que no tipo 1 era apenas 6%, no tipo 2 já foi para 15%. Já é uma diferença expressiva. De quebrado, 0,25% de canjica ou quimera e 0,5% de danificados. Né? Ou seja, que aqui já vai ter aí 15,75%, né, de quebradiço, quimera e manchado, picado ou danificado. Já é uma diferença bem expressiva. Então esse seria o arroz tipo 2. Tipo 3 são grãos perfeitos, maduros e de beneficiamento esmeralda, com no máximo 14%. Observa que até aqui todos são iguais, o que vai mudar são as porcentagens. Então nesse caso aqui já aumentou para 20%, então tipo 3 são 20%, 0,5% de quirera e
0,5 de manchados picado ou danificado. Tipo 4 já aumentou, né, ó, de 20 para 30%, ou seja, 60 e pouco por cento, né, de grãos perfeitos. Então está diminuindo. Então esse é chamado tipo 4. E o tipo 5, o máximo de 45 de quebrados. Então observa aqui que quase 50%, ou melhor, 50% de grãos perfeitos, porque 5 é manchado, picado ou danificado. Então se eu somar aqui 45 com 5% vai dar 50%. Né? Então é um arroz que quando a gente olha, metade é quebrado, picado, danificado e a metade é perfeito. Então a gente vê que é uma diferença bastante expressiva. Certo? Aí aqui eu trouxe, só por curiosidade, né? Aqui arroz em casca, né? Aí são os tipos de arroz, ó, tipo 1, tipo 2, tipo 3, ardidos, né? Picados ou manchados. Aqui é a classificação, né? Por peso: gessado e verdes, vermelhos e pretos, amarelos. Então aqui nós temos aqui tipo 1, ele é permitido, segundo a IN 06 de 2019, 0,15, 1,75 de picado, gessado e verde 2, vermelho e preto 1, amarelo 0,5. Tipo 2, isso a gente está falando com relação a arroz em casca natural, tá? Aí você pode pensar, o tipo 2, 0,30 é permitido, 0,30 ardidos, 3 picados ou manchados, 4 gessado e verde, vermelho e preto apenas 1,5 e amarelos 1. Beleza, aqui no arroz beneficiado integral, o limite máximo de tolerância é expresso em porcentagem de peso. Então nós temos aqui do 1 ao 5 também, ó. Então materiais estranhos e impureza, o tipo 1 apenas 0,10 ou, né, se for errar em porcentagem é 10%. Então vamos considerar decimal, 0,10, mofados e ardidos 0,15% de peso, né, por peso, picados ou manchados 1,35% por peso, gessado e verde 2% por peso, vermelho e preto 1, amarelo 0,5, total de quebrados e quimera 4. Né? Então a gente pode levar em consideração, né, essa norma, né, que é o IN 06/2009 e classificação do arroz aqui de 1 a 5 de acordo com esses elementos aqui, certo? Aqui tem o arroz branco e o arroz pasteurizado, vai depender da qualidade, né, e do gosto de cada pessoa. Aqui nós temos o arroz em casca, né, a vitamina. O arroz branco não passa por tratamento hidrotérmico, por isso tem menos vitamina, né, ou seja, a vitamina maior fica na casca, né. Então, como ele não é feito o tratamento hidrotérmico, então quando se descasca, né, quando tira a casca, o descascamento, polimento, pouca vitamina no grão, quase nada, tá vendo? Então essa é a diferença do arroz branco para o parboilizado. O arroz parboilizado, então vamos ver aqui, em casca tá aqui, né? Só que como ele sofre um tratamento hidrotérmico com a casca, acontece que as vitaminas, né, que tem na casca vai se aderir ao grão, né? Então vitamina absorvida pelo grão, ó. Então quando há o descascamento, observe aqui na figura que foi poucas que ficou na casca, porque a maioria ficou no grão. Então muita vitamina no grão, e isso é bastante interessante, por isso a vantagem de se alimentar com arroz parboilizado. E trouxe mais uma, né, tipo de 1 a 5, certo? Adaptado aqui de Castro, colaboradores 99. Então material estranhos é permitido nessa porcentagem, certo? São chamados aqui, dividido em defeitos graves, que é um material estranho, impureza, mofados e ardidos, defeitos gerais, que são os agregados, total de quebrados, que é e quimera, né, e a própria quimera aqui, beleza? Então o tipo 1 é permitido 0,5% de materiais estranhos e impureza, 0,25% de mofados e ardidos, agregados 4% e quimera 10%, quirera 10% e
né? Total de quebra-vício e quimera. No caso aqui são os dois, tá? Pode ser 10% e 0,5%. E assim vai, né? No tipo 5 a gente viu, né? Então 2 de material estranho, 4 de mofados, que lá a gente viu em porcentagem, aqui nós estamos vendo em valores, né? Agregados 34%, observa como é uma diferença expressiva, né? De 4 para tipo 1 para 8, que é o dobro, para 14 para 22 para vir para 34% de agregado, é uma diferença muito grande. E para finalizar, eu trouxe essa tabelinha aí que diz assim: principais produtos subprodutos possíveis da industrialização do arroz, né? Como eu disse na aula passada, o interessante do arroz é que se aproveita tudo, né? Aqui nós temos o arroz em grão, que vai vir o endosperma e amiláceo, o farelo e a casca. Dessa parte tem-se o arroz branco, pode ser feito arroz pulverizado, arroz integral, ou quirera de arroz, né? Esses três aqui pode ser feito pré-cozimento, estruturado, desidratado, expandido, sucrilhos, alimentos infantis, etc. E o quimera do arroz você pode fazer pasta de arroz, né? Bebidas fermentadas, vinagre, ou seja, aproveita tudo. Biscoito, massa de arroz, farinha. Então a gente pode ver que tem uma gama de utilidades no arroz, né? Mesmo sendo um quirera desse, a gente sabe que a gente viu a foto que era geralmente bem quebradiço, né? Mas se aproveita para fazer vinho, cerveja, amido, entre outros. O farelo a gente pode usar em ração animal, né? Farinha, óleo de arroz. O caso da farinha, ela tem alto teor de fibra, baixo teor de fibra. O óleo animal pode ser feito óleo para combustível, óleo hidrogenados, né? Dentre esses outros aqui, certo? E aqui nós temos a casca, né? Ela é usada como combustível, cinzas, furfural, ração animal, corretor de solo, né? A gente usa muito em experimentos, né? A casca de arroz. Cinzas e furfural, ela vem aqui na tetráceo reto de silício, certo? Tetrafluoreto de silício. E o furfural tem a furonoquímica, certo? E dessa daqui aí, ó. Então, se aproveita. O ideal é saber que o arroz a gente aproveita tudo. Aproveita o grão inteiro, aproveita o grão quebrado, o farelo, a casca, entendeu? A quirera, beleza? Então esse aí é o final da aula. E agradeço aí a oportunidade do professor Fábio, certo? E bom estudo para vocês. Espero que tenha aprendido bastante com esse vídeo e o vídeo anterior. Até mais, pessoal. Boa noite.